Olá, você! Vamos confeccionar juntas esse casaqueto? Trata-se de uma peça clássica e bem tradicional. Detalhes sobre margem de costura tá lá no site. O link para ele tá no primeiro comentário do vídeo. No primeiro comentário do vídeo também tá o link para compra dessa modelagem. Sobre o tecido. Para essa peça, não sei qual o nome do tecido que eu utilizei. É uma mistura de poliéster e elastano que foi me vendido como tweed. O tweed é um tecido plano, sem elasticidade, sem elastano. Outra característica são os fios grossos, estrutura aparente. Você encontra ele em lã, que é o mais caro, né, mais difícil de ser encontrado, ou em misturas de poliéster com algodão, com viscose. Outra dica, caso você seja iniciante, né, e compre o tweed mesmo, aconselho você a entretelar todo o tecido com tela de malha antes do corte, para evitar que ele se desfie em excesso. Dica número 2. Quando você utilizar dois tecidos diferentes, como aqui no meu caso, que eu estou usando esse tecido com elastano, e o outro que é uma cambraia, né, pro forro, faça a encolha do tecido, tá? Vou deixar um vídeo aqui onde eu explico, né, como fazer a encolha do tecido, mas isso é muito importante, porque se você não faz essa encolha depois da primeira lavagem, o tecido que encolhe mais vai repuxar o tecido que encolhe menos. Vamos à confecção? Na mesa, os bolsos, ressaltando que cortei com 2, 2, 2 e 3 centímetros de margem. 5 centímetros abaixo da extremidade superior, costuro uma cianinha para fazer um detalhe. Transfira a modelagem do bolso para um papel mais resistente. Aqui usei a cartolina. O tecido que eu estou trabalhando, ele não pega formato, né? Porque ele possui muito elastano. Mas com o ferro, eu vou tentar dar um pouco de formato a ele. Se eu tivesse utilizando o tweed mesmo, talvez esse vinco ficaria um pouco mais efetivo, ou não, porque ele é um tecido mais grosso, mas já ajuda bastante aí na formação, né, do formato do bolso. Na mesa estou com o corpo frente. Perceba que no molde há a marcação para a posição dos bolsos. Transfira essa marcação com os alfinetes. Encaixe os cantos dos bolsos conforme essas marcações. Costura o bolso à blusa. Bolsos costurados junto frente e costas do casaco pelos ombros. O forro da frente do casaco possui duas partes, uma limpeza e uma lateral. Vou juntar as duas. Aqui tem o centro-frente do forro e aqui as laterais. Na máquina, junto as duas. Uno frente e costas do forro também pelos ombros. Assento as costuras a ferro. Vem agora com as mangas, colocando direito com direito do tecido, encaixe com cuidado, alfineto e costuro. Faço isso tanto para o forro quanto para o casaco em si. Novamente, tanto para o forro quanto para o corpo, uno lateral com lateral do corpo, lateral com lateral da manga. Na margem da cava, faço o pix para permitir que o tecido se assente melhor nessa posição. Com o ferro, abro a costura da lateral que acabei de fazer com o mesmo objetivo.
Em uma das mangas, dou um pontinho nesse ponto que eu tô te mostrando. E desmancho a costura entre este ponto até próximo do pulso. É por essa abertura que eu vou desvirar a peça depois. Coloco o forro dentro da peça da forma como ele vai ficar quando a peça estiver pronta. No pulso, alinho as costuras, dobrando 1 centímetro para dentro do forro e da peça. E dou um ponto à mão. Puxo agora o forro da manga para fora. Graças ao ponto que acabei de fazer à mão, encontro a posição que devo costurar esse pulso. Desmancho o ponto que eu fiz e costuro a máquina. Faço isso para as duas mangas, ok? Coloco o forro para dentro da peça novamente. Agora posiciono o direito da peça com o direito do forro, mas na linha da cintura. Corto os cantinhos. Agora, pela abertura que fiz na manga, desviro a peça. Passo uma costura de pesponto em volta de toda ela. Agora eu vou acrescentar aviamentos no casaco. Isso aí vai de acordo com os meus gostos pessoais. A princípio eu tinha pensado em aplicar cianinha em volta do decote todo, mas depois achei melhor aplicar a própria orelha do tecido, porque ela possuía, né, esses fiapinhos, né, coloridos. Apliquei um botão de pérola também em cada bolso. No transpasso eu não apliquei botão. Eu optei por fazer a peça sem botão, então vai ser um casaqueto mesmo, para usar abertinho. Mas, caso você deseje aplicar os botões, no molde tem uma linha. Essa linha é a linha do centro-frente, ou seja, onde devem ser posicionados os botões, caso assim você queira. Fiz a modelagem, preparei o transpasso para um botão de 20 milímetros, ok?
Espero que tenha gostado desse tutorial. Te espero no próximo. Até lá!